Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém. Nessa noite eu vim trazer uma palavra em Salmos 7. Só apenas o versículo 1. Amém? Lá em Salmos 7, versículo 1, diz assim: Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E esse versículo nos ensina a sempre agradecer ao Senhor, independente das circunstâncias que nós estamos. Eu sei que essa palavra que muitos já ouviram falar, acredito que a grande parte já ouviu falar, mas vale lembrar sempre. A gente sempre agradecer ao Senhor, independente das circunstâncias, das dificuldades, porque no nosso dia a dia, normalmente é muito cheio, muitas coisas para fazer, a gente nunca lembra, principalmente nos momentos de dificuldade. E eu quero aqui hoje pedir para que vocês tivessem os olhos, para que a gente possa fazer uma oração agradecendo pelo nosso dia, pelas oportunidades que tivemos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, primeiramente, por este dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, por este culto abençoado, Senhor, pelas pessoas que compareceram aqui nessa noite, Pai, que o Senhor possa tocar nos corações de todos estes, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a palavra, abençoar o louvor, que possamos, Senhor, ser mais gratos, Pai, pela sua misericórdia, pela sua graça, que é infinita, Senhor. E esquecemos muitas vezes de agradecer ao Senhor por essas oportunidades que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Graça e a paz a todos. Vamos se colocar de pé no nosso lugar. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Saia do teu lugar, cumprimente o teu irmão. Deus abençoe. Vamos lá, galera. Vamos se alegrar. A gente tem que ser alegre. Estamos
irmão de Maria, irmão de Marta, aonde ele morre e Jesus ressuscita ele depois de alguns dias. E todo mundo ficava questionando Jesus, por que Jesus tu não ressuscitou ele no mesmo dia que ele morreu? Por que tu esperou passar um tempo? E às vezes, na nossa vida, a gente precisa que Jesus ressuscite algo. Talvez a alegria, talvez a fé, talvez a vontade de viver, talvez Deus precisa ressuscitar algo na tua vida e tu fica assim indagando, questionando o tempo de Deus. Deus, por que você não faz agora? Deus, por que isso acontece com os outros e não acontece comigo? Senhor, por que tu não ressuscita agora? Mas amados, o tempo de Deus é precioso, o tempo de Deus é perfeito e ele acontece de uma forma maravilhosa. A gente não vai entender na hora, a gente vai sofrer, a gente vai passar pelo luto, a gente vai indagar, a gente vai questionar como Marta fez. Senhor, por que não vieste antes? Senhor, por que não curaste o meu irmão? Mas amados, entenda que o tempo de Deus ele é perfeito e creia que ele pode ressuscitar. Ele pode ressuscitar o teu ânimo, ele pode ressuscitar a tua fé, ele pode ressuscitar o teu casamento, ele pode ressuscitar as tuas amizades, ele pode ressuscitar o teu relacionamento com os teus filhos, ele pode ressuscitar o teu emprego, ele pode ressuscitar os teus estudos, ele pode ressuscitar porque ele vivo, ele está. Jesus ele faz milagres na nossa vida, basta a gente crer e esperar no tempo de Deus. Amém? No mundo você
7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus irmãos, vocês já devem imaginar, né, a respeito da parte espiritual disso, de que nada é nosso, e sim tudo é de Deus, e o que temos não é nem nosso, é de Deus, que as nossas vidas pertencem a Deus. Mas também quero trazer a vocês, caso vocês não se apeguem a essa ideia, o lado lógico do dízimo, porque sabemos que a igreja ela tem as suas necessidades, tem luz, tem água, tem estrutura, né? Glória a Deus, né? Compramos uma bateria nova, estávamos precisando, temos ventiladores, e tudo isso é possível com a ajuda dos irmãos. Vamos melhorando a estrutura da igreja. Claro, Deus não precisa de estrutura para que a sua obra seja feita, mas é bom ter estrutura também na igreja. Basta termos em nosso coração entender de que Deus vai além disso, mas de que Deus também trabalha através disso. Então, o que eu peço para os irmãos é que vamos começar a olhar um pouco mais de carinho para a igreja e as suas necessidades, porque se formos sermos lógicos, muita gente abriu muita mão de muita coisa para que essa palavra chegasse até nós e a gente tivesse a oportunidade de ouvir dela, sentar em um domingo e ouvir irmãos e falar louvores sobre isso e Deus se fazer presente através de nós. Que, como se vocês pararam para refletir um pouco na primeira música, que fala nem os leões, né, nem a perseguição para a igreja. Se vocês forem parar para olhar a história da igreja depois além de Jesus, não foi fácil, porque com certeza foi algo divino da parte de Deus. Vocês olhariam coisas, atrocidades, realmente. Tipo, eu me lembro, não vou saber ao certo se era no tempo de Ciro, Nero, mas eu me lembro que tem uma história que fala que eles pegavam os cristãos e colocavam de uma ponta da rua para outra e queimavam eles vivos. Sem falar dos leões, sem falar de muitas outras coisas. E isso não só naquele tempo, isso também aconteceu aqui no Brasil. Quando eu estudava a respeito da história da Assembleia de Deus, falava a respeito dos missionários que iam para tais lugares. Muitos deles foram atacados, tá? Muitos deles foram mortos. Provavelmente isso aconteceu também com a Igreja Batista, porque foi a primeira, se não me engano, aqui no Brasil, com o protestantismo. Então, muita gente, irmãos, abriu mão para que a gente tivesse a oportunidade de hoje estivéssemos aqui, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que vivifica, transforma, melhora, e só tem coisa boa nisso. E mesmo que a gente esquecesse a respeito da história da igreja, a gente poderia olhar só para o nosso contexto e ainda assim valeria a pena investir nisso, porque através da igreja Deus falou muito com a gente, através do irmão, Deus falou muito com a gente, através daquela palavra, através daquele louvor, tocou algo em nosso coração que melhorou o nosso dia, a nossa semana, melhorou algo no nosso relacionamento com nossos filhos, com o nosso irmão, e mostrou a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, esse lugar tem algo de Deus. Esse lugar tem algo que Deus quer continuar falando conosco. Só que devemos entender que a extensão do braço de Deus não é algo misterioso. Sejamos lógicos, a extensão dos braços de Deus somos nós mesmos. A gente é o que abençoa, irmão. A gente é o que Deus usa para trazer aquela palavra para o irmão que está precisando num momento difícil. A gente é aquele que Deus vai usar para trazer o louvor da qual a igreja precisa ouvir e precisa entoar a Deus. Entende? Então, isso tudo, irmãos, necessita de nós. Algo muito além do dízimo também. Demanda no nosso tempo, demanda
através dos irmãos, tem feito para nós, através da estrutura da qual Deus nos abençoou, tem feito para nós. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, Pai Celestial, dono de infinito amor, bondade e misericórdia, te oramos, Senhor Jesus, como a primeira palavra que foi dita aqui, Deus, grato, Senhor Jesus, com gratidão no coração por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito através desse lugar, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela forma que o Senhor tem falado conosco através dos louvores, através das palavras, através, Senhor Jesus, dos irmãos, através, Senhor Jesus, das oportunidades e através de tudo da qual o Senhor tem usado para nos ajudar, Senhor Jesus, a ser melhores. E, Pai, que venhamos entender, Pai, que não viemos só aqui para ser abençoados, Senhor Jesus, mas para ser bênçãos, Senhor Jesus, na vida dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor traga uma luz aos nossos corações, que venhamos, Senhor Jesus, refletir acerca de nós mesmos, por que estamos aqui, para que estamos aqui, Senhor Jesus. E que venhamos refletir no verdadeiro propósito, Senhor Jesus, de que tudo isso tenha acontecido aqui, Senhor Jesus, que não seja só um show, o que aparenta para muitos de nós. Vemos aqui, vemos uma pessoa falar, vemos uma pessoa cantar, e tudo isso parece um show, uma palestra, mas não, Senhor Jesus, toque em nossos corações, Pai, que venhamos entender, Senhor da glória, que isso daqui é um culto para Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar em nossos corações, Senhor Jesus, e venhamos transcender, Pai, para o entendimento, Deus, de que isso aqui é o culto, Senhor Jesus, de que o Senhor se faz aqui presente, Pai, de que o Senhor quer falar através de nós, Pai, de que o Senhor quer nos usar para ser bênção, Senhor Jesus, extensão dos Teus bens, ó Pai. Deus quer fazer milagre através de nós, Senhor Jesus. Deus quer trazer palavra através de nós, Senhor Jesus. Deus quer usar os irmãos, Pai, coisas que nunca foram usadas ainda, Pai. Momentos, Senhor Jesus, de pensar, de ponderar a respeito, Senhor Jesus, de quem não louva começar a louvar, de quem não prega começar a pregar, Senhor Jesus. É momento de refletir, Senhor da glória, Pai, a tua verdadeira vontade através de nós, Senhor Jesus, e de tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem estado em secreto, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor Jesus, para a tua verdadeira vontade, Senhor Jesus. Que o Senhor abra o nosso coração para receber a tua palavra essa noite, Senhor Jesus, para gerar em nós edificação e transformação de mente, Senhor Jesus. Faça-se aqui presente, Pai, que eu já tenho visto esse feito, Senhor Jesus. Obrigado em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?
Luiz, para orar por elas. Amém, irmãos. Podem estender a mão para abençoar a vida das crianças? Senhor Deus, meu Pai, Senhor, eu venho te colocar diante da tua presença, Senhor, essas crianças, esses pequenos garfanhotos. Pai, eu venho te pedir, Senhor, para que você venha estender as suas mãos e derramar os seus olhos sobre a vida delas, Senhor. Venho te pedir, Senhor, para que você venha cada vez mais fortificar o coração dela, para que a sementinha que está sendo plantada todo domingo, Senhor, que ela esteja plantando na casa, na escola, na vida dessas crianças, Pai. Pai, eu venho te pedir, Senhor, para que o Senhor venha usá-las, Pai, para transformar a vida de outras pessoas. Que o Senhor venha abençoar a vida da professora que estará entregando a palavra para elas e que elas venham prestar atenção nessa palavra, que elas venham colocar em prática tudo que elas vão aprender hoje, Pai. Eu te agradeço por tudo que tem feito na vida delas e por tudo que irá fazer. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Nossa, eu nem sei se eu tenho pregação para todo esse tempo, na verdade. Mas seja o que Deus quiser. Já adiantando os irmãos, abram a Bíblia, Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, do versículo de número 4 em diante. Irmãos, vocês vão ver eu olhando muito para baixo, porque eu tenho bastante coisa para mim ler aqui. Eu vou tentar ler de uma maneira fluida para não ficar muito artificial. Antes de ler o texto, eu quero primeiro explicar a pregação, sobre o que eu quero pregar. Porque eu não vou me apegar tanto à exposição do texto em si. O texto é mais um cenário que eu quero mostrar para os irmãos. Eu acredito que não seja segredo para nenhum dos irmãos aqui que nós vivemos... O som tá bom, pastor? O som tá bom? Eu acho que não é segredo para ninguém aqui que nós vivemos atualmente em um ambiente, né? Que nós o tempo inteiro estamos em um ambiente, em um cenário, em um contexto, em um lugar, em uma situação. Acho que não é segredo para ninguém, né? E eu espero que também não seja segredo para ninguém que quando nós estamos em ambientes, esses ambientes tendem a surgir circunstâncias neles. O que são circunstâncias? Circunstâncias são situações que acontecem nesses ambientes. Não necessariamente elas são geradas pelo ambiente, mas elas são geradas no ambiente. Isso é importante entender. Às vezes o ambiente não vai fazer diferença. Às vezes você pode estar num ambiente muito bom e uma circunstância muito ruim pode acontecer de repente. E vice-versa. Às vezes você pode estar num ambiente muito ruim e circunstâncias boas podem acontecer. Vou dar 2 exemplos para os irmãos. Aliás, antes... Desculpa, estava lendo aqui. Como eu estava dizendo, ambientes, não necessariamente eles geram circunstâncias. Mas circunstâncias nascem em ambientes. Mas há também ambientes que nascem de circunstâncias. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é de ambientes que não geram circunstâncias. Que é, por exemplo, você está na sua casa e você recebe uma notícia ruim. Sei lá, um parente seu está no hospital. O ambiente que você está não influenciou em nada a circunstância que você se encontra. Agora, imagine que você está em um grupo de amigos. Essa é a explicação do ambiente que gera circunstância. Imagine que você está em um grupo de amigos. Então a fofoca sobre alguém começa. E há uma certa pressão de entrar nesse assunto. Não porque necessariamente as pessoas estão ali te influenciando a fofocar junto. Mas é porque tem um clima de aceitação entre aquele grupo de fofocarem. Então aquele ambiente acabou gerando uma circunstância. Circunstâncias, de novo, são situações, são momentos, são vontades, são pressões. O ponto que eu quero chegar é, circunstâncias não são neutras.
Então elas sempre vão te conduzir para um lado. Não necessariamente são ruins também. Não necessariamente são más. Mas elas sempre vão te conduzir a um lado. Uma circunstância pode te aproximar de Deus ou pode te afastar de Deus. Isso é indiferente, na verdade. Elas podem, por exemplo, te levar a viver uma vida devocional numa semana e te levar a viver uma vida totalmente fria, desprendida do Evangelho na outra. E o problema não são passar por circunstâncias. O maior problema é quando nós deixamos que elas nos governem. E muitos cristãos hoje, destacando jovens, a maioria jovens, eles vivem uma vida baseada em circunstâncias, governados pelas circunstâncias. O que é viver de acordo com as circunstâncias? É justamente viver da maneira que a circunstância te empurra. Se uma semana eu estou bem, eu vou viver bem. Se uma semana eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero ler a palavra, eu quero pregar, eu quero louvar, eu vou fazer isso. Mas se na outra eu não estou afim, eu não vou fazer isso. Isso é que é viver governado por circunstâncias. Ser governado por circunstâncias é quando o momento ele vai definir, quando nós buscamos a Deus, é quando o que nós sentimos vai definir o que nós fazemos. É quando o dia vai determinar a forma que eu acordo, a forma que, sei lá, eu sair do meu trabalho, vai determinar como é que eu vou enxergar Deus durante o dia. E sem perceber, a gente começa a viver uma vida totalmente dependente de momento, totalmente presa em uma situação, totalmente presa à nossa própria vontade, ao nosso bem-estar. E quando a gente olha para o texto de Filipenses 3, nós vamos olhar um pouco da história de Paulo, do que Paulo passou. Paulo, ele vai nos mostrar uma vida completamente diferente de uma vida governada por circunstâncias, por situações, por vontade, por momentos. Ele vai nos mostrar uma vida que nada tem mais valor para ele do que Cristo. Que tudo que tenta se comparar a Cristo é lixo. Ele vai dizer a seguinte coisa em Filipenses, capítulo de número 3, a partir do verso 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa do benefício do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero menos que lixo para ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Paulo é o maior exemplo de um cristão que não viveu segundo as circunstâncias. Pelo contrário, ele viveu o oposto. Ele viveu segundo a razão, ele viveu segundo a verdade que ele aprendeu. Segundo a verdade que foi revelada a ele, na verdade. Antes, se nós olharmos Paulo antes da conversão, nada na vida de Paulo apontava para o cristão que ele se tornaria hoje. Totalmente doutrinado no judaísmo. Era tão zeloso a lei, começou a perseguir a igreja. Porque para ele a justiça vinha da lei. E se tinha um tal Messias que dizia ser a própria justiça, significa que ele agia contra a lei. Então ele começa a assassinar cristãos. Nada apontava, nenhum cenário, nenhuma situação, nenhuma circunstância apontava a Paulo como sendo um dos maiores cristãos da história da humanidade. E ele estava completamente errado. Ele estudou com o maior, talvez um dos maiores mestres da lei da época, Gamaliel, um cara histórico na vida de Paulo. Um cara que é responsável, talvez, por ter motivado Paulo ao zelo da lei. E mesmo assim ele aprendeu errado. Ele colocou em prática, como muitos judeus da época colocaram, o ensino da lei. Parte da perseguição do judaísmo aos cristãos, aos seguidores do caminho, como era chamado na época, se dá justamente porque essas pessoas foram ensinadas errado. Então, quando nós vemos Paulo perseguidor, nós temos que lembrar que Paulo também, ele foi vítima de um sistema. Ele foi doutrinado a ser quem era. Ele foi preparado para ser quem era.
Uma pessoa tão zelosa da lei que passaria por cima de qualquer pessoa que ousasse tentar confrontar a lei. Quando Estevão foi morto, essa passagem é muito interessante, porque quando ele é morto, não há um clímax de arrependimento, de choro. Paulo, quando vê Estevão morto aos pés dele, ele não está chorando, ele não está ouvindo choro, ele não está ouvindo murmuração, ele não está ouvindo desespero. Paulo está em um ambiente em que ele ouve celebração, apoio à violência, aprovação àquilo, ao assassinato. Ou seja, Paulo se encontrava em circunstâncias que o levavam a ser o perseguidor que era, e cada dia pior, na verdade. Cada dia mais longe de Deus. As circunstâncias ao redor de Paulo só empurravam para mais homicídio, para mais perseguição, para mais sangue, para mais prisão. Chegava ao ponto de perseguir mulheres e crianças, inclusive. Paulo não perseguia só homens, líderes, ele perseguia todos. Perseguia todas as pessoas. Qualquer pessoa que se associava. Se você tivesse um relacionamento mais íntimo com algum seguidor do caminho, isso gera motivo de perseguição. Nossa vida não é diferente da vida de Paulo. Não estou dizendo que a gente sai perseguindo pessoas por aí. O que eu estou dizendo é que nós somos vulneráveis a circunstâncias como Paulo também era. Todo dia nós somos bombardeados por circunstâncias. E Paulo não é que Paulo ele sofria mais circunstâncias e nós menos. Todos nós sofremos todos os dias, desde o momento em que acordamos, uma enxurrada de situações que podem mudar muito o rumo do nosso dia. Às vezes nós acordamos um pouco mais estressados, às vezes um pouco mais alegres, às vezes a gente acorda um pouco mais educado, feliz, outras vezes a gente acorda ignorante, querendo dar um coice em cada pessoa que nós vemos por aí, em cada irmão que nós vemos por aí. Olhando para Saulo, ninguém diria que ele seria talvez o homem mais zeloso ao cristianismo. Ele sairia do homem mais zeloso à lei, se tornaria o homem mais zeloso ao cristianismo da história. Um fariseu, um zeloso à lei, líder de uma perseguição. E quando nós olhamos para a vida de Paulo depois da conversão, isso não muda. Pelo contrário, circunstâncias podem até piorar, ainda pioram na verdade, depois que Paulo se converte ao cristianismo. Paulo ele passa a viver uma vida de perseguição, de sofrimento, de prisão. Ele, humanamente falando, na verdade, um dia que ele ia desistir. Quem já leu Atos 9, a conversão de Paulo, vai lembrar que em Atos 9 ele se converte e ainda em Atos 9 tramam o assassinato dele. A morte e o assassinato dele. Paulo, depois que ele se converte, ele é rejeitado em Antioquia. Ele é perseguido em Listra. Ele é expulso de Tessalônica. Ele sofre um naufrágio e ainda depois de sofrer um naufrágio, e aliás, ele sofre um naufrágio no navio que ele estava preso, indo para Roma. E depois de sofrer um naufrágio, ele ainda é picado por uma serpente. Quase morre. Eu não sei se eu seria capaz de, por exemplo, aguentar as circunstâncias que Paulo aguentou. Sem mudar meu pensamento, sem mudar a minha perspectiva, a minha vontade, por exemplo. O cara foi rejeitado, perseguido, expulso por todo tipo de povo, por quase todas as cidades que ele fez missão. As circunstâncias, um tempo inteiro, gritavam no ouvido de Paulo: para, chega, faz uma pausa, joga tudo pro ar. E ele surpreende todos nós quando, escrevendo essa carta de Filipenses, uma carta que viria a ser chamada de Carta da Alegria, ele estava preso em Roma. Preso, detido, em cárcere, fora de liberdade. E isso não fez Paulo desistir do caminho, desistir de Cristo. Pelo contrário, em Filipenses 4 ele fala: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade.
Eu, sinceramente, não sei se seria capaz. Depois de tantas prisões que Paulo teve, depois de tanto sofrimento que Paulo passou, depois de tanta luta, de ser humilhado, apedrejado, expulso, escorraçado, xingado, humilhado. E às vezes eu me pergunto, como é que Paulo pôde deixar uma vida cheia de bonanças, querendo ou não? O cara tinha de tudo, ele era privilegiado, o cara nasceu em Tarso, era judeu, ou seja, era um judeu com cidadania romana. Então ele era influenciado pelas duas culturas que depois viriam a ser os maiores perseguidores do cristianismo. A cultura romana e a cultura judia. As probabilidades de Tarso se tornar um cristão é zero. Se eu fosse uma pessoa da época, seja um simpatizante de Paulo, seja um cristão, eu jamais olharia para Paulo e pensaria, esse cara um dia vai ser talvez o maior missionário da história da humanidade. Talvez o maior cristão da história da humanidade, dependendo da perspectiva. Paulo, ele sabia que se a sua vida ela correspondesse às circunstâncias que ele se encontrava, ele jamais teria conhecido Cristo intimamente. Isso foi decisivo na vida de Paulo. Ele sabia que ele tinha uma corrida que ele tinha que perseguir. Ele sabia que ele tinha que cumprir algum papel no mundo. Havia uma corrida de fé. Não necessariamente essa corrida era para ganhar algo. Porque ele sabia que o que ele tinha para ganhar, ele já ganhou, que é Cristo. Ele estava unido a Cristo, Cristo estava unido a ele. Mas Paulo, ele tinha uma corrida para perseguir. Quando ele tratava como uma dívida quase. Ele sabia que aquela corrida não ia dar a ele o que ele precisava. Porque o que ele precisava, na verdade, já foi dado a ele. Por que muitos de nós não conseguimos viver uma vida seguindo os passos da razão, uma vida vivendo a verdade? Ou seja, por que muitos de nós não conseguimos sair de uma vida movida por circunstâncias, movida por situações? Porque nós passamos a corresponder a essas situações, a essas circunstâncias. Quanto mais passamos por circunstâncias, a maneira que vamos corresponder a elas vão definir como é que vai ser a nossa vida. Se eu estou no trabalho e alguém é ignorante comigo, a maneira que eu vou tratar aquela pessoa vai definir muito do meu dia. Se eu estou em igreja e uma pessoa começa a falar mal de alguém, a maneira que eu vou lidar com aquilo vai dizer muito sobre a minha vida cristã naquele momento. É muito importante entender isso. Para um jovem, por exemplo, tem 2 ambientes que ele deve evitar completamente. Porque esses ambientes vão, com toda certeza, gerar uma quebra total na vida devocional dele. Que primeiro é o quarto. O jovem em um quarto trancado é um risco imenso. Por quê? Porque o quarto é um lugar secreto. É o lugar que a gente vai para adorar a Deus, mas é também um lugar que a gente mostra os nossos maiores prazeres. Eu gosto de pensar que o secreto é o único lugar em que não podemos esconder de ninguém quem nós somos. Não tem como eu fingir ser outra pessoa no secreto. Eu, sinceramente, não consigo. Eu não consigo ser eu, estar conversando com Deus, estar conversando comigo mesmo, não importa, e ser outra pessoa. No secreto eu me revelo quem eu sou. Ou seja, no secreto é um lugar de muitas bênçãos. No secreto é um lugar onde nós podemos encontrar a Deus muitas vezes. É um lugar onde Deus fala conosco, mas é também um lugar onde estamos muito vulneráveis às circunstâncias. O outro ambiente é quando estamos em um grupo de amigos. Não que os cristãos não possam estar em um grupo de amigos, mas que um grupo de amigos, ele é, por muitas vezes, dependendo da amizade que temos, um palco para libertinagem, para fofoca, para xingamento, para palavras torpes, para imoralidade. Muitos de nós não conseguimos viver a vida de Paulo porque
a nossa vida depende totalmente da forma que nós acordamos, por exemplo. Há dias que nós acordamos leve, há dia que a vontade de orar vem, o sono foi revigorante, a oração foi gostosa, a vontade de ler a Bíblia veio logo cedo. É um dia bom, um dia refrescante, mas tem dias que o sono foi pesado, que a oração trava na primeira frase, que o estresse está lá em cima. E ao invés de vivermos uma vida devocional, escolhemos corresponder a esses dias. Se o dia está ruim, por que eu vou fazer o esforço? Estou com preguiça, estou cansado. Mas o dia está bom, então hoje eu vou corresponder a isso, eu vou buscar a Deus. Nós não vivemos uma vida devocional muitas vezes, nós vivemos dupla personalidade. Uma semana eu sou uma pessoa, na outra eu sou outra. E nós queremos dizer ainda que nós temos a identidade de Cristo em nós. A maneira que nós vamos encarar esses dias, porque esses dias que vão definir quem somos nós no reino de Deus, se nós temos de fato uma identidade. Então a forma que nós vamos encarar esses dias, lidar com as circunstâncias desses dias, elas vão mostrar muito do cristão que nós somos, sobre o que valorizamos, o que realmente importa para nós. Como nós podemos afirmar sermos cristãos com identidade, termos nome no livro celestial, se nós temos duas opiniões na terra? Se a nossa opinião, se a nossa moral, se a nossa convicção ela é definida e movida pela nossa vontade atual, pelo nosso estado físico, psicológico atual. E qual era o segredo de Paulo, então? Como é que Paulo ele conseguia viver uma vida longe de circunstâncias? Uma vida movida pela convicção, pela fé, pela verdade. O segredo não é que ele teve uma conversão esplendorosa também. E Paulo teve, eu acho que não é todo dia que acontece, de Jesus aparecer para alguém e numa luz e falar com ele, todos ouvir, mas não conseguirem verem, e ele começa a ficar cego e alguém é mandado para pregar o evangelho para ele. Eu acho que não é todo dia que acontece. Então a forma que Paulo se converteu foi muito grande, muito esplendorosa, mas o segredo de Paulo não foi esse. Até porque Paulo ele era homem como nós, ele tinha limitações como nós, e ainda mais, ele tinha mais tentações, porque ele ainda tinha as tentações da vida passada dele como perseguidor, que era recente. Paulo, ele não necessariamente quis essa vida cristã, ele não necessariamente queria vencer as circunstâncias. Ele escolheu vencer as circunstâncias, e esse é o clímax do Evangelho. Paulo ele sabia que se ele cumprisse as próprias vontades, e se ele andasse segundo o andar da sua carruagem, a carruagem da sua vida, ele alcançaria muitos prazeres, mas nada seria tão suficiente, tão comparável como Cristo. Como Cristo e a vontade de Cristo. Aí nos perguntam, mas Luiz, como é que nós podemos nos alegrar se na minha vida circunstâncias ruins batem na porta todo santo dia? E daí eu fico pensando, muitas vezes nós estamos sozinhos, passando por momentos tristes, difíceis. E nessas muitas vezes não vai ter um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, um irmão, um parente, um amigo para te abraçar, para te aconselhar, para te confortar. Aí você vai lembrar que o único que vai estar lá vai ser Jesus. Eu tenho certeza que Paulo, em todas as vezes que foi preso, ele não recebia muita visita. Ele recebia visita, conseguia escrever carta. Mas eu tenho quase certeza que em muitos momentos de sofrimento faltava alguém. Paulo sentiu falta de alguém. Mas eu também tenho certeza que em todas as vezes que Paulo ele sentia falta de alguém, ele se lembrava de alguém que estava lá o tempo todo. Independente das circunstâncias. Independente do que a pessoa estava passando. Paulo ele sabia que Jesus
seria o único que, se pecássemos deliberadamente, ele estaria aqui para nos receber. Ele olharia, nos ouviria, nos abraçaria, nos aconselharia. Paulo sabia disso. Paulo sabe que circunstâncias não poderiam dar isso a ele. Se ele seguisse o passo das circunstâncias, ele estaria afundado em pecados, longe de um propósito dele. Ele já tinha tanta convicção no Evangelho, tanta convicção na corrida de fé dele, que ele já não via propósito numa vida fora disso. Porque ele sabia, e ele já tinha total noção, de que ele voltasse a ser, se ele voltasse a ser o Paulo que um dia foi, o vazio do coração dele jamais seria preenchido, por exemplo. E que ele voltaria a ser dominado por circunstâncias e desejos que um dia os dominaram e que não satisfizeram o coração dele. Se estivessem satisfeitos, eu tenho certeza que Paulo não teria se convertido quando Jesus apareceu para ele. Porque ele já teria satisfeito tudo o que quis. Com a história de Paulo, nós aprendemos que se nós queremos parar de viver uma vida baseada em circunstância, nós precisamos entender que a mudança vem de escolha e não da vontade que temos. Muitos de nós esperamos, não, vou esperar quando eu estiver melhor para mudar. Mas é o mesmo que você dizer que você quer vencer uma vida de circunstância esperando circunstâncias boas. Qual que é o sentido disso? Você vai esperar a sua vontade de mudar para que você não dependa mais da sua vontade de mudar para mudar. Nossa vida tem que ser baseada em escolhas, não nas nossas próprias vontades. Paulo, ele foi o entendedor de Abacuque 3, quando a Bíblia fala: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Viver uma vida baseada em certeza foi o segredo de Paulo. Paulo não esperou o bom clima, Paulo não esperou a terra boa para fazer isso. Ele simplesmente escolheu, ele sabia que se ele não escolhesse essa vida, ele simplesmente ia viver uma vida vã, uma vida de peso. Quem vive uma vida baseada em circunstâncias sabe o peso e a falta de esperança que isso gera. Vida cristã não é sobre fazer, aliás, vida cristã não é sobre vontade, é sobre fazer o que precisa ser feito. O evangelho é sobre fazer o que precisa ser feito. O evangelho nunca foi sobre vontade. Jesus nunca disse, tenham vontade e vinde a mim. Ou vinde a mim com vontade. Ele falou, só vinde a mim. Sem vontade, a carne não quer, mas vinde a mim. As circunstâncias são desfavoráveis, mas vinde a mim. A vida cristã não é sobre ganhar um prêmio, sim porque o prêmio já foi ganho por nós. É uma vida de gratidão. Se eu fosse definir, Luiz, por que servir a Cristo? O que Cristo pode me oferecer? O que Cristo pode te oferecer? Nada, porque o que Ele tinha para oferecer, Ele já te deu. O que você pode oferecer a Cristo é a tua gratidão. Simplesmente isso. Mas eu não sou grato, então haja como alguém que fosse grato, pelo menos. Você não precisa ser grato, as circunstâncias não precisam te dizer para você ser grato. Você não precisa estar seguindo o andar da carruagem da sua vida, e se um dia esse andar da carruagem te disser que o prêmio é seu, aí você passa a servir a Deus. Não, viva de maneira grata a Deus. Viva a sua vida baseada nas suas escolhas. Escolha viver. Você tem dois lados, você tem duas opções. Ou você escolhe viver uma vida baseada em circunstâncias, sabendo que na semana que vem tudo vai cair por água abaixo e que o prazer que você vai ter é totalmente momentâneo, ou você escolhe tomar uma decisão, tomar uma escolha sabendo que vai ser extremamente desconfortável, mas que vai ser eterno na sua vida. Que nós possamos ter esse posicionamento. Quero pedir que a igreja se coloque de pé, por favor.
Vamos orar. Baixa a tua cabeça, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Diante de ti estamos, Senhor, para mais um culto, Senhor. Senhor, oramos ao Senhor do céu, para que o Senhor possa estar presente nesse lugar e que o Senhor nos conduza para casa, Senhor. Senhor, te pedimos que situações, circunstâncias, cenários, ambientes, contextos não sejam capazes de tirar o caráter de Cristo que é em nós. Te pedimos, Senhor, que os clímax da vida não sejam capazes, Senhor, de tirar o centro do Evangelho dos nossos corações. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer cada vez mais e venha nos orientar a ter uma vida baseada na verdade, em escolhas. E que quando o peso da luta vier, Senhor, te pedimos, Senhor, fica conosco, Deus. Quando o sofrimento, a tristeza vier, Senhor amado, que o Senhor seja nosso guia, Senhor. Senhor, que a nossa fé possa ser a fé de Paulo. Independente do momento em que se encontrava, ele não se importava, ele exultava o nome do Senhor. Ele só tinha motivos a agradecer, Senhor. E que nós só tenhamos motivos. Em meio ao sofrimento, que a murmuração vá embora, Senhor. Que nós não fiquemos a reclamar deliberadamente, Senhor amado, da situação em que vivemos. Ou que nós não viemos a parar a peleia da fé por falta de motivação. Que motivação não seja nosso amigo. Que o nosso amigo seja o Espírito Santo, Senhor. E que nós sejamos íntimos dele e ele íntimo de nós. Quando não conseguimos orar, Senhor, que ele ore por nós, Senhor. Porque ele nos conhece melhor que ninguém, Senhor. Senhor, meu Deus, te agradecemos por esse momento, louvamos o teu nome. E é isso que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tem algum aviso? Tem algum aviso? Não tem? Pode passar? Vamos encerrar. Tá? Os irmãos estão dispensados. Tá? Deus abençoe a vida de cada um.